Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos aproveitar que estamos em pé e vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura que eu juro ser a leitura oficial desta grande escola bíblica, que é do Evangelho de João, capítulo 17, verso 21 em diante. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória para que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me destes porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, primeiro eu quero dizer da minha alegria, do meu agradecimento pelo convite para estar aqui mais uma vez. Na realidade, cada ano, no momento da escola bíblica aqui do Japão, eu acho que todos que já estiveram aqui desejam voltar, mas infelizmente nem sempre é possível, porque a gente tem muitas coisas, muitos lugares e muitos trabalhos a atender. Mas este ano, inclusive, eu desejei muito estar aqui no mês de fevereiro, na grande festa, aqui com os irmãos, no aniversário do pastor, mas infelizmente não deu certo e eu não vim, mas eu fiquei assim, sabe o que é doente de saudade, não é? Aquela vontade de estar aqui com os irmãos. Mas eu agradeço a Deus que Deus me deu esta nova oportunidade. A igreja tem orado por nós, a minha esposa, ela não esquece, a minha filha também já esteve aqui, também não esquece, e elas mandam assim um grande abraço, uma grande saudação. E no próximo ano talvez a minha outra filha, mas já talvez ela nos acompanhe, o pastor Haroldo tem desejado que ela venha comigo. Ela é minha filha mais nova, mas ela é uma psicóloga melhor do que eu, é também uma ensinadora da palavra, é sempre convidada para esse trabalho, e Deus tem abençoado ela, e graças a Deus muitas coisas da minha agenda eu tenho passado para ela, não é? Então tem sido uma continuidade. A clínica eu já não tenho mais condições de dar assistência, mas ela tem condições de dar assistência. E assim nós trabalhamos juntos, e eu espero que realmente ela possa chegar aqui. Nós tínhamos pensado em vir este ano, mas ela estava com muito trabalho, e calhou-se, ela estava agendada também para estar na EMAB, na Escola de Missões da Assembleia de Deus aqui em São Paulo. Então ela disse, não, eu não posso falhar com aquilo que já me comprometi. E assim ficou, ela não pôde vir. Mas eu estou aqui para dizer da minha satisfação, e cada vez que eu volto aqui, então eu revejo pessoas que já os conhecia, não é? E apesar de achar que todo mundo é igual, mas eu acho que não é não, tem uma diferençazinha. Eu não sei se é a mistura brasileira, mas que tem uma diferençazinha tem, não é? Então eu louvo a Deus, irmãos, porque nós podemos nos manter nesta unidade. E o tema é muito assim chamativo. Eu creio que durante esses dias, assim que foi nos dada a oportunidade, eu não queria sair deste tema da unidade. Hoje nós ouvimos aqui uma palavra, um ensino bem exposto pelo pastor Ezequias, e que este ensino sobre o credo, sobre aquilo que nós cremos, é realmente um apelo à nossa unidade. Porque se nós conhecemos os pontos básicos da doutrina que nós temos,
Então, consequentemente, nós andaremos num só rumo, numa só direção. Mas, quando nós falamos de unidade, eu pensei aqui em 5 características dessa unidade cristã. E nós observamos nesta oração, que aqui no final da oração sacerdotal, ele se dirigiu ao Pai com uma súplica para que a preservação da igreja até a sua volta, que ela acontecesse. E isso somente seria possível através de quê? Da preservação da unidade. Irmãos, essa palavra unidade é uma palavra muito forte e que eu diria, nós vamos ver aqui na sequência, que quase como quando nós falamos de amor, é tão forte e tão necessário, mas é o que hoje se encontra-se mais raro. A raridade é verdade da unidade. E é fácil a gente falar, mas é muito difícil viver essa unidade. Porque muitas coisas podem se parecer, mas nem tudo que parece é. E a unidade não é aquela que apenas parece igual, mas que não se mistura. A unidade, ela se torna uma só, não é? Então nós vemos que este requisito seria, e ainda é impossível para a igreja resistir os problemas, as pressões, os ataques que se embatem contra ela, como também sem a unidade da igreja, irmãos, se perde essa força de impressionar e convencer o mundo onde nós vivemos, de convencê-los dessa mensagem que nós trazemos de boas novas. É difícil se pregar o Evangelho, se pregar as boas novas, se nós não sabemos o que é unidade. A unidade da igreja é algo muito especial e é algo então que o inimigo ele é furioso e quer estragar essa unidade. Irmãos, apesar de no mundo contemporâneo a individualidade ser tão valorizada e estimulada para que cada um dê o seu sucesso pessoal, o sucesso privado a ele mesmo, o objetivo de boa parte das pessoas é justamente esse, é a sua promoção pessoal. Mas nós observamos que aqui na oração do Senhor ao Pai, nos leva a uma profunda reflexão, o quanto nós estamos comprometidos com a sua obra. Isso é muito importante, irmãos, de observarmos sobre esse compromisso que nós temos, e esse compromisso é através do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui a primeira coisa que a unidade nos leva ela nos leva a ter um objetivo. Qual o objetivo? Que o mundo creia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, irmãos, veja bem, se nós todos vivemos desse mesmo pensamento, temos esta unidade, colocamos todos este mesmo objetivo, então todos falaremos uma só coisa, expressaremos uma só coisa, e o mundo poderia entender bem melhor. Mas será que é isso que nós fazemos? Será que é isso que nós queremos? Será que este é realmente o objetivo de cada um que fala de Jesus? Irmãos, infelizmente, às vezes o objetivo é apenas para querer mostrar o quanto ele pode fazer, a sua própria capacidade pessoal. Mas nós encontramos aqui no primeiro versículo que nós vemos, que está escrito assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Meus amados, vivemos em uma sociedade onde cada vez mais o espírito do individualismo leva as pessoas a correrem atrás de objetivo pessoal, de coisas que são passageiras. Isso tem sido o motivo principal dos nossos dias, do desgaste de todas as instituições que faz uma coletividade, faz uma comunidade, a partir da família.
Veja a família que tem sido corroída pelo abandono, inclusive dos bons costumes, daquilo que aprendeu na sua casa. Eu me lembro, quando eu era missionário, pastor, mas muito jovem ainda, bem mais jovem, quando eu vi um rapaz, o filho de um pastor, questionando o pai, e dizia: mas os meus amigos, os pais permitem isso, o pai e a mãe permitem aquilo, a mãe pensa assim, pensa aquilo outro. Então, o bom costume, aquilo que ele tinha de família, o conceito de família, estava sendo destruído por influências. Meus queridos amigos, nós podemos viver junto de algo, junto de alguém, mas não nos misturarmos. Você já prestou atenção, você colocar um pouco de óleo dentro de um copo de água? Todos os dois é um material líquido. Você pode mexer, mas ele não vai se misturar. Então isto realmente são líquidos, estão dentro do mesmo vaso, mas não existe a unidade. Mas nós como Pai, nós como Senhor, nós como igreja, temos que ser unidade. E temos que tomarmos as precauções para que o mundo não venha destruir os bons costumes, os bons ensinos que nós temos em família, ou que nós temos também na casa do Senhor. Nós observamos que todos esses bons costumes da familiar, elas vão indo embora, levando o indivíduo a viver só para si mesmo. Mas nós temos que vivermos para a manutenção da casa do Senhor. Para podermos termos essa unidade, é preciso sabermos que o Senhor, Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua sendo aquele mesmo que nós ouvimos pregar, que nós o aceitamos como nosso Salvador, e é com Ele que nós queremos continuar andando. Nós não podemos, por causa de ambições pessoal, ou ambições até às vezes nacionalistas, patrióticas, deixar que as coisas aconteçam, mas nós devemos permanecer dentro da oração que o próprio Jesus, o nosso Senhor, Ele fez, para que o mundo saiba que creia que Tu me enviaste. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos entender que o mundo está olhando para nós. E quem somos nós? Nós somos os representantes de Cristo na terra. E como eu falei no princípio, essa unidade é que nos ajuda a andarmos juntos e em um só pensamento. Inclusive aqui no princípio eu fiz uma ligeira memória daquilo que o irmão falou sobre justamente o nosso credo, que nos leva a uma unidade doutrinária, não é? E nós sabemos que o que nos une não é a unidade dos nossos costumes, da nossa cultura, mas é a unidade doutrinária, do ensino da palavra. Por isso Deus chama uns para ser os mestres, professores. Eu costumo dizer, eu não sei ensinar. Eu gosto de vir para o Japão, porque o Japão, o povo sabe o que significa ficar fazendo reflexões. E eu fico só fazendo reflexão com vocês. Não é? Vocês observam a diferença entre o pastor e eu. Não é? Ele ensina e eu faço reflexões. A gente fica somente refletindo, não é? Trazendo à memória as nossas responsabilidades, e para lembrar aquilo que nós somos e o porquê que nós existimos e para quê nós estamos lá. Irmãos, nós devemos então abandonar nossos motivos egoístas que nos separam para nos unir no esforço de anunciar uma só coisa: Cristo Jesus como Salvador a este mundo. Se nós lermos em Romanos, no capítulo 12, verso 2, diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
As motivações egoístas, irmãos, é que nos levam à separação. Mas os corações aquecidos pelo Espírito Santo se unem na vontade de anunciar a todos a mesma mensagem: Jesus como nosso Salvador. E essa é a mensagem principal. As nossas ações, elas são validadas por quanto elas estão comprometidas em cumprir este objetivo. Então, como eu disse, essa primeira característica, o nosso primeiro objetivo. E se nós lermos o que está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 3, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eita coisa difícil. E diga que não é. Olha, você olhar, cada pessoa que você olhar assim, ele pode ser superior a mim. Não. A nossa tendência é querer justamente manifestar uma superioridade, a nossa capacidade, nossa superioridade, ou o que nós temos, mas temos que ostentar alguma coisa. No mínimo, que sabemos citar palavras bonitas para impressionar, não é? Então, meus irmãos, quantos bons homens têm falhado em tentar produzir algo que promova o crescimento da igreja, e às vezes até produzindo prejuízo, mesmo sem intenção. Não é a intenção dele prejudicar, mas é por não fazerem uma simples pergunta a si mesmo, diante das ações que ele vai tomar, do que ele vai fazer. Ele teria que se perguntar o quanto isso ajudará o nome do Senhor Jesus Cristo ser anunciado. E se essa atitude que ele está tendo, ela atrapalha ou ajuda o nome do Senhor ser glorificado? Irmão, se cada momento, se cada dessas ações nós considerarmos aquilo que vai prejudicar o nome do Senhor ser glorificado, então nós tomaríamos mais cuidado no nosso viver de cada dia dentro da nossa própria comunidade. Porque tão facilmente a gente entristece um dos nossos irmãos, mas a gente faz isso e ainda se cheia de razão, e ainda os nossos amigos mais velhos dizem assim: eu gostei do que você fez, ela prestava isso mesmo, ele prestava isso mesmo, e a pessoa se sente: agora eu estou crescendo, agora eu sou grande. Mas não é para isso que nós fomos chamados. A oração de Jesus não nos leva a isto, mas nos leva à humildade, e isto significa nunca achar que somos superior aos demais. Tem pessoas que quando é convidado para dar uma palavra, ele nem precisa orar porque ele já sabe demais. Se o pastor coloca ele para ser o professor da escola dominical, ele passa o tempo todo: esse assunto para mim é fácil. Isso aí é fichinha. Vamos vir lá na minha terra. Meus amados irmãos, não adianta se não tiver a unção do Espírito Santo. Teólogo qualquer estudante é. Agora, um teólogo com unção, ensinar a palavra com unção é diferente. Unção não é gritar nem pular. Unção é fazer penetrar a palavra na nossa alma. Porque quando tem aquela unção, olha para o Espírito Santo, mesmo que pareça dura, difícil de entender, mas você termina de: eu creio assim. Meus amados, a segunda coisa, que é a unidade, ela é fundada em amor. No verso 23 desta oração diz assim: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Eu não sei nem se dentro de casa a gente quer ser amado igualmente que o outro é amado. Os filhos faz sempre um jeitinho para ver se consegue ser mais amado. Marido e mulher faz sempre um jeitinho para ver, para sentir quem é que os filhos estão amando mais, é ele ou a ela.
E nos tempos passados, ainda sempre, hoje não se faz mais isso, eu creio que não. Mas se questionava dele, você gosta mais de seu pai ou de sua mãe? Isso é uma indução. Para quê? Para alguém vai se sentir o tal. E com essa questão de quem gosta mais, é que os problemas estão acontecendo, porque o pai vai relaxando, que é para poder ser querido, e a mãe deixa o bichinho, que é para ser querida. E termina que o mundo vai se aproveitando disto. Os irmãos podem observar isto, mais especificamente, nos casais que não vivem bem dentro de casa. Eles lutam para que o filho se apegue mais a si, seja o pai ou a mãe. E nessa luta, nem sempre ela é tão sagrada, porque nessa luta, muitas vezes vem aquele... Deixa para lá, pai de quando que não estou vendo, seu pai é assim, ou sua mãe é assim e tal, e o filho aproveitando, até financeiramente. Vai conta a historinha para a mãe soltar um dinheirinho. Vai conta a historinha para o pai diz, eu vou comprar para você. E vai querer saindo do lucro, não é? Meus queridos irmãos, isso por quê? Porque não existe a unidade dentro de casa. E não é assim na casa do Senhor? E o tititi, hein? Aquele negocinho assim, para poder ver se passa na frente, não é? Infelizmente acontece, não precisa ser nem para o pastor não, entre os irmãos mesmo, entre os irmãos mesmo, até para ser mais santo, né? Tem gente que acha que por ter um dom espiritual é mais santo do que os outros. Mas irmãos, a unidade não oferece maior santidade. A unidade é que nivela a nossa santidade. Por isso que Deus nos ajude, irmãos, para que nós possamos, nesta petição, observar que o nosso Senhor nos mostra qual é o forte alicerce da unidade: o amor. Quando o mundo vê a união na igreja, é neste momento, somente neste momento, que o mundo tem a prova do amor que pregamos. Mas irmãos, tem pessoas, muitas vezes tem crentes, que até fala, conversa, não importa o que, com pessoas que nem conhecem Jesus ainda. E ele diz assim, aí na sua igreja é assim? Aí os crentes é assim? Ah, eu pensei que era diferente. Que nada, eu estou dando a mesma coisa. Isso é a resposta do crente que não tem compromisso com esta unidade. Você quer que alguém fale de seu pai? Quer que fale de sua mãe? Não. Então não fale deles, que vai evitar o outro falar também. Não é? Um casal, você fica falando do seu pai dentro de casa a vida toda. Depois, quando o seu marido vai falar, você não quer que fale? Ou quando sua mulher vai falar, você diz, olha aí, talvez já está falando da sogra. Está nada, está repetindo o que você já falou, você quer abrir a porta. E assim, essa falta de unidade, eu estou comparando com a igreja. Assim, entre nós os crentes, nós abrimos as portas, muitas vezes, para que as pessoas desviadas não voltem. Aí você sabe, né? Porque você está lá na igreja, sabe como é que funciona. E aí tal, é aquele negócio assim. Então, meu irmão, você está pregando Jesus? Você está trazendo? Qual é o nosso objetivo? O que é que nós dissemos aqui no princípio? É a salvação, é Jesus como Salvador. Então, meus amados irmãos, o amor de Deus, ele precisa ser derramado com abundância através de Cristo em um mundo tão sedento de amor. E nós somos a igreja representante de Cristo aqui nesta terra. Quando a igreja perde a unidade, ela perde a capacidade de impressionar o mundo. Vejamos aqui nesta oração de Jesus, no verso 23, que ele diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes a eles, assim como me amastes a mim. Então, meus amados, em um mundo tão apático, frio, a pregação do amor necessita incondicionalmente de uma prova
E é somente através da unidade da igreja que esta prova é fornecida para o mundo. Como diz um certo ditado chinês que eu li, que diz que as ações falam mais alto que não pode-se ouvir a sua voz. Porque na verdade, irmãos, as ações falam muito alto. Muito alto. Então não adianta nós dizermos que somos salvos, que estamos assim com Jesus, que Jesus está em nós, que Ele habita em nós, e a gente aprontando. Seja no trabalho, seja na escola, seja dentro de casa, seja com os amigos, seja por lá como for. Aí a pessoa olha assim para a gente e diz assim: você tem certeza que Jesus está morando aí dentro ainda? Você tem certeza que você realmente que o templo do Espírito Santo, a moradia do Espírito Santo, homem, vai te consertar? Merece bem ouvir isto, não é? Não é porque nessa hora eu estava mesmo assim chateado. Homem, vigie na terra. Você está chateado, mas não tem lugar para o inimigo lhe usar, para separar ninguém, para afastar, para desunir. A unidade é a força maior da igreja do Senhor. A unidade da igreja é proporcional à influência que permitimos que o Espírito Santo se aposse em nossos corações. Se nós não temos espaço suficiente para o Espírito Santo em nós, então a unidade também é complicada. Porque quando ele se aposta de nós, nós podemos inclusive sermos um pouquinho mais humildes. Essa palavra humilde, irmãos, tem gente que escuta assim meio distorcido. Ele acha que tem vários mil e ele quer ficar só com um. Viu? Seja 2, 3 mil, e quanto mais mil de você for, melhor. Viu? Porque você precisa sentir que você não é maior que ninguém. Você tem o mesmo matéria. Você, quando for à sepultura, vai ser igual a qualquer outro. A qualquer outro corpo, a qualquer outro cadáver. Então por que esse orgulho? Ah, mas eu estudei isso, aquilo assim. Por um pequeno problema na saúde, então um fiozinho lá dentro, você perde a memória, perdeu tudo, começa a esquecer tudo. E aí? E aí? Meu analfabeto que vai lhe ajudar a lembrar que aquele ali é seu pai ou sua mãe? Você não sabe mais nem o nome do seu pai e de sua mãe? Não é? Então para que se orgulhar? Sabe lá você se não tem o mal de Alzheimer por aí, que vai brotar mais tarde e você vai ficar nas mãos dos outros, entra no banheiro e esquece de sair? Não é? Mas meus amados, pense bem que nós não somos nada. Então nós não temos de que nos orgulharmos. Nós precisamos saber o objetivo para que vivemos. E nosso objetivo é tirar a alma das trevas e trazer para a luz. Esse é o nosso objetivo. Por isso, você como crente, para que você tenha unidade, é necessário que você conheça a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Porque a doutrina, ela nos unifica através da ação do Espírito Santo em nós. A unidade da igreja, nós lemos em Gálatas 5:22, eu anotei aqui para andar mais rápido, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Então, isso é o que? O fruto do Espírito. Então não são os frutos que você pode ter um e outro não. É o fruto. Eu costumo pensar assim, que como uma laranja, não é? Você tira um papo, tira outro, mas é tudo a mesma coisa, não é? Não pode uma árvore não pode ter 2 frutos. Então o fruto do Espírito é tudo isso. Então você precisa de tudo isso.
Não basta ser um bago de laranja, uma banda da laranja, você tem que estar laranja inteira. Então você precisa estar atento ao fruto do Espírito. E na carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso 1, diz assim: Filipenses 2 e 1: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação do amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Verso 2: completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Irmãos, a ideia da unidade pode nos parecer uma utopia, pode ser utópica, mas não é. Ela parece um sonho impossível, mas não é. Não, ela não é impossível de ser alcançada. Isso é porque muitas vezes resistimos ao Espírito Santo de se apoderar de nós. E permitimos que o Espírito de Cristo nos leve a olhar para os nossos irmãos com o mesmo olhar que Deus olha para nós, com um olhar de misericórdia, um olhar de paciência, e valorizando. É difícil, muitas vezes, olhar para o nosso irmão com um olhar desse tipo, entendeu? Procurando valorizar, sim, o valor das qualidades. Temos dificuldades em reconhecer o valor dos outros, mas temos facilidade de querer olhar para as nossas qualidades, mas nunca queremos enxergar as qualidades dos outros. Agora, sabe o que é capaz de enxergar? O defeito. Fulano é assim, 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 assim. Então, você dá uma lista de defeitos. Diga um pouco da qualidade dele. Será que não tem nenhuma? Se você não enxerga nenhuma qualidade, alguma coisa está errada na sua visão, não é? Procure mudar aí, dar um jeitinho aí, botar um remédiozinho para melhorar a sua visão. Então, e como é que se melhora ela? Indo à busca do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo viver em você. Então, meus queridos irmãos, principalmente quando tem pensamentos e preferências divergentes dos nossos, nós queremos que todo mundo pense como a gente e que concorde com as nossas ideias. Se não concordar, a coisa está feia, a voz até sobe, outros dão as costas, e por aí vai. Mas, meus amados irmãos, é muito importante entendermos que, apesar dos pensamentos de Deus estarem tão distantes do nosso como o chão está diante das nuvens, conforme Isaías 55, mesmo assim, Deus nos ama e nos valoriza. Então, nós temos que aprender com o Senhor. Pensa se o Senhor não nos valorizasse, ficar só olhando o nosso defeito. Pense o que aconteceria. Como seria, aqui seria de mim e de você, se Ele só olhasse as nossas falhas? Hein? Meus amados irmãos, vamos deixar Deus trabalhar um pouquinho mais em nós, para que nós possamos descobrir o valor da unidade. Porque quando a gente descobrir que a grande arma para destruir o inimigo, então nós iremos sermos mais unidos. A unidade nos leva a ter um só pensamento. Vejamos no verso 22, diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Olha que maravilha, que oportunidade para nós. Quase tudo tem sido motivo, irmãos, atualmente para discórdias. Em vários momentos, mesmo na teologia, que antes já foi chamada até mãe da ciência por Martim Lutero, hoje, ao invés de ser usada para levar ao amadurecimento da fé, tem sido utilizada mais como um cabo de guerra teológica, aliás, ideológica. Mas a verdadeira unidade nos leva a ter um só pensamento, isto é, fruto
porque isso não é fruto da obra humana. A nós é impossível conseguir tal grau de integração, mas quando abrimos mão dos nossos interesses, quando permitimos a ação do Espírito Santo de forma incondicional, quando nos esvaziamos de nós mesmos, podemos chegar à unidade de um só pensamento. Entendeu? Daí vem a coisa se tornar em bênção, quando existe a unidade de pensamento. Mas nós sabemos que a divergência só vai nos levar às divisões, mas Cristo, ele não nos leva a divisões, ele nos leva à unidade de pensamento. Por isso, eu volto a pegar lá na raiz da palavra do pastor Ezequias. Tão bom. Muitas vezes eu pergunto, quantos crentes da Assembleia de Deus já ouviram falar sobre o credo? A base da nossa crença. Em que é que nós cremos? Se você procurar um adventista, ele vai dizer tudo do sábado. Se você pegar um testigo de Jeová, ele vai dizer tudo. Agora, se você pegar um assembleano, ele fica meio assim, diz assim, é porque o pastor quer assim, o pastor disse assim. É o pastor que disse, é a palavra. Leia a palavra de Deus, conheça os princípios básicos da palavra. Você vai evangelizar, dizendo, não, sim, por que lá na sua igreja é assim? Não, lá é assim. Lá é assim. Pronto. Você é daquela igreja assim, é isso mesmo. E por que não é assim? Olha, lá é assim. E por que você não faz isso? Não, vamos se divertir, você não vai. Não, se o pastor souber. Gente, se o pastor souber, você está com medo do pastor? Ou você está respeitando o Espírito Santo que mora em você? Nós podemos, quase tudo, irmão, tem sido motivo atualmente para essas discórdias. Mas, como eu disse aqui, a divergência nos leva a essas divisões. Mas Cristo nos leva a quê? A unidade do pensamento. 1 Coríntios 1:10 diz assim: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Então, não tem esse negócio que eu acho. Vamos nos unir naquilo que nós pensamos, naquilo que nós acreditamos. Será que você crê realmente no que eu creio? E por que a gente está divergindo? Não, porque eu entendo assim, mas não é questão de entender, é questão de crer, de aceitar. Aqui em 2 Coríntios 13:11 diz: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então, para que o Deus de paz esteja conosco, vamos nos distanciar da confusão, não é? Onde tiver confusão, não aconselho você está se envolvendo. Se tiver a confusão, deixa lá. Você fica com Jesus e mantenha a paz com todos e mantenha a unidade. Se você falar menos dos outros, certamente vão falar menos de você. Irmãos, tem gente que tem uma virtude que só fala de bem. Às vezes eu fico até admirado, porque é raro hoje em dia. E às vezes eu chego até no campo de missões, lugares que você sabe, vive uma comunidadezinha de missionários, de estrangeiros e tal ali, e às vezes cada um tem um assunto para dizer que fulano é assim, mas tem pessoas que dizem, fulano é uma bênção. E fulano, mas fulano é uma bênção. Então faz isso, só mostra as virtudes. Se a gente vivesse assim, seria tão bom. Pense, se eu chegasse no seu ouvido e perguntasse assim, vira aqui para mim assim, como é realmente o pastor ia para Haroldo? Pastor, ele estava só esperando uma oportunidade, porque eu já não aguento mais. Aí ele vem chegando dizendo, meu pastor, eu te amo tanto.
Quem mais declara amor, meus irmãos, é mais suspeito. Tem gente que repete várias vezes. Olha, eu te amo, viu? Eu te amo. Olha, eu te amo. Para que dizer muitas vezes? Mostre com suas atitudes que você ama. Não é? Quando você sabe que está faltando atitudes, então você precisa falar mais. Então, mas tem atitudes desta unidade que você ama de verdade. Não procura uma oportunidade para poder falar mal. Não procura uma ocasião que estivesse. Deixa de hipocrisia, porque isso não traz a unidade. Se você tem alguma coisa contra, eu sei que o nome pastor, eu não sei outros nomes assim, mas se você tem alguma coisa contra ele, ou contra seja o pastor José, Joaquim ou João, converse no ouvido dele. Em vez de perguntar a outro, como é que eu faço? Inocente. Sabe nada, hein? Sabe nada. Fica dando de João sem braço, que é para poder falar do outro. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos guarde debaixo da sua proteção gloriosa. Não dos outros. Que Deus guarde do inimigo entrar em nós para poder destruir a boa obra do Espírito Santo. Tem gente que só pede livramento dos outros. Não, livre-se daquilo que quer penetrar em você, para que o Espírito Santo possa permanecer em você e lhe traga a unidade uns para com os outros. Irmãos, não é a erudição dos nossos argumentos, a boa retórica de nosso discurso que vai levar a igreja à unidade. Essa talvez tenha sido equívoco durante muito tempo, mesmo depois reforma, que tem permitido o inimigo da seara fazer tantos estragos através de cisões que ocorrem em nossos arraiais. Mas é a total sujeição ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo que pode nos conduzir a esse tão elevado grau de unidade. Somente, irmãos, com nossos corações esvaziados de nós mesmos, somente com exemplos sólidos de corações piedosos, que como Cristo, perto de ser crucificado, levantou a sua voz ao Pai dizendo, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Somente, irmãos, quando temos a disposição de esvaziar o nosso orgulho, de esvaziar a nossa vaidade, o medo do futuro, de assumirmos uma fé verdadeira de ação, é que podemos permitir que Deus nos leve ao mais alto grau da unidade, a unidade do pensamento. Mas isso muitas vezes não acontece, porque cada um quer fazer o seu caminho e quer aparecer do seu jeito. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude para que a gente coloque em primeiro lugar aquele que nos salvou. Amém. O nosso objetivo maior é que temos que ser unânimes em falar sobre Jesus, o nosso Salvador. Então ninguém tem que se incomodar com os outros, com o que os outros têm. Não, se incomode consigo mesmo. Procure pregar Jesus, falar sobre Jesus. Às vezes nós chegamos em lugares, no nosso Brasil mesmo, às vezes vamos com uma pressa, uma vontade de fazer outra igreja, de fazer um outro nome, ou de vir, porque todo mundo quer ser presidente. E fica nessa. Então não respeita, não considera o outro que já está lá pregando. O outro que já está lá, já chegou lá e está levando a palavra. Não. Ah, ele está ali, então eu vou mais ali, que eu faço mais ali, eu tenho que ser eu que sou o rei. Né? Eu que mando e desmando. Mas, meus queridos irmãos, nós devemos em unidade. A unidade não é ter o mesmo registro, não é o mesmo CGC, o mesmo cadastro de contribuinte, não é termos o mesmo nome, não é isso que é a unidade. A unidade da nossa fé. Deixa lá e lá e ficamos aqui. Que Deus nos ajude. Esse é um assunto complicado, difícil, porque, como eu digo, igualmente quando a gente vai falar sobre amor, que é o amor realmente? É um sentimento.
E que sentimento? É o que a gente sente. E o que é que a gente sente? Que a gente vai sentir. E vai sentir o quê? Um sentimento. Que a gente sente, que vai sentir, que se sente o que nunca sentiu. Não é? Assim, irmãos, é quando falamos de unidade. Se não tiver cuidado, isso vira um rolo, que o difícil é você achar o fio da meada. Sabe o que é isso? Não sabe? Então, isso é que é nível difícil. Mas, quando nós partimos basta partir para a oração que Jesus fez, que nós encontramos. O difícil é renunciar cada um a si mesmo. Isso é que é o difícil. É cada um desejar aos outros aquilo que deseja para si. É como acontece, vocês me permitam dizer, na questão política. Até então, vocês sabem que pela graça de Deus já passei 8 anos lá no Senado, agora já me deram mais 8 e tal. E tem uma história de fazer a unidade da bancada evangélica. Meus irmãos, cada um puxando para a sua sardinha. Cada um só quer saber o que o seu público vai ouvir de bonito para ganhar o voto. Mas se ajoelhar, orar e ter unidade espiritual, é raro. É raro. E isso é em tudo quanto é organizações, porque cada um, aí você vê, quantos partidos tem no Brasil? Vocês têm razão, perdeu as contas. Viu? Então aí, mas cada um quer fazer um partido, por quê? É o senhor de engenho, é o chefe. Então ele vai e quer fazer o dele. E depois quer trazer os outros para ele. É assim que se faz partido. Aí faz, não, todo mundo pode assinar pedindo que quer um partido novo. Certo? Aí por que eu quero? Olha, se você vier para aqui, então você vai pertencer à mesa e você vai ter facilidade de ganhar nas eleições para vereador, seja para quem for, porque esse partido é menor, então a legenda é mais fácil de conseguir. É assim nos partidos políticos. E é assim em todo lado, em tudo, até nas denominações. Cada um quer ser, a diretoria, cada um vai sair isso, aquilo. Então cada um tem que fazer o seu. Mas ninguém quer ficar no que já está. Ninguém quer começar lá. Não, então, peraí. Quem foi o primeiro homem realmente que entrou nesse partido? Não vou citar nome de partido, mas não propaganda política, viu? Porque eu estou na política, mas não sou esse político. Veja pelo discurso que não é. Então, para respeitar aquele que começou, aquele que já está lá, não. Aí veio o contrário. Você, olha, é uma coisa séria, é assim, sim, o que é que eu posso fazer com você? Você sabe que é difícil essa posição aí, mas se você não se incomodar, olha, eu lhe dou tantos cargos, eu lhe dou isso, aquilo, outro, você fica livre de tudo isso aí, eu fico no seu lugar. Então, faça assim. E é daí que vem as corrupções, é as negociações. Está entendendo, irmãos? Mas o povo de Deus, ele só negocia com aquele. Esse rebanho, Deus entregou na minha responsabilidade. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Eu fui pregar, preguei o evangelho, estou trazendo, vamos fazer, estamos aqui. Então, eu dou conta. Não adianta querer só lutar para ter um número grande para fazer uma propaganda bonita. Eu sempre digo lá na igreja, na convenção que eu estou: quanto maior o número de membros, mais difícil é que um pastor dar conta. É, irmãos. E é natural. Então, para uma igreja, pense, você pastorear uma igreja com 50 mil membros. Quando uma ovelha desaparece, o presbítero diz: essa ovelha não é minha. O pastor auxiliar é bom, deve ser lá com o pastor. Entendeu? Então, meus amados, se ela fica, como é que chama? Descentralizada, tem as congregações, então ali sim, em cada congregação tem um pastor que está cuidando, tem um número de pessoas, e quando a ovelhinha está doente, então não precisa vir atrás do pastor que colocou ele lá, mas ele está ali, para orar por ele, para dar a bênção, para ele não se sentir só.
Não é verdade? Então, por isso é que nós precisamos, quanto mais congregação, melhor. Quanto mais congregação tiver, melhor. Viu? Então, eu louvo a Deus, porque pelo menos aqui no Japão, eu já estou ouvindo falar já de reinauguração, outra mais uma inauguração, então o negócio está indo. Né? E o pastor podia dizer assim, fazer igual faz uma